Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu vou puxar um assunto hoje que eu já venho pensando sobre ele já praticamente durante muito tempo. Inclusive, até gravei já um áudio sobre isso, mas nunca me senti confortável para mandar. Mas como tem sido algo que muitas pessoas têm me perguntado, resolvi comentar sobre o assunto. Então, questão da intimidade, né, com o esposo ou com a esposa, né? Mas no caso das mulheres é mais frequente. O que fazer? Ceder ou não ceder? Então, o que é que eu tenho feito como pergunta retórica, né, para as mulheres? Elas me perguntam se elas devem fazer ou não, e eu pergunto por que que elas devem negar ou ceder, né? Porque assim, nós nessa questão somos muito tentadas a exercer manipulação, né? As mulheres elas julgam é uma arma poderosa que a mulher tem, a sedução ela é uma grande arma. Foi assim que você conquistou seu esposo, com sua aparência, com seu corpo. A primeira coisa que chamou a atenção dele foi isso. E nessa situação de separação é muito complicado. Por quê? Porque nós não estamos lutando na carne. Então, quando a carne entra na jogada, a tendência muito forte é que a gente se perca no meio da batalha. Por quê? Porque carne é o campo de batalha que o diabo vence desde que o mundo é mundo, né? Então a gente precisa estar ciente de que quando nós estamos usando a carne como arma, seja ela qual for, tá, gente? Seja como ceder ou negar, quando a gente usa ela como arma, a gente está fadado ao insucesso. Por quê? Porque nós estamos entrando no campo de batalha que o diabo é vencedor. Então, para a gente saber o que fazer, gente, o que é que a gente faz? Porque eu vou dizer algo para vocês. Eu nunca me senti confortável para falar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu não tenho essa experiência. Eu nunca tive contato com meu esposo depois que ele saiu de casa. Então, eu não me sentia à vontade para dar até minha opinião, apesar de saber a resposta. Mas como tem sido algo que as mulheres, como acontece, na verdade, muito frequente, né, com todo mundo, então eu vou dar a minha opinião que não é pessoal, tá bom? Porque se eu fosse dar a opinião da Milena, provavelmente eu seria unânime com o que eu já escutei por aí. Mas o que eu preciso falar para vocês é o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz é que está lá em 1 Coríntios 7, de 3 a 5, com relação à intimidade e aos deveres sexuais, né? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher. E a mulher, da mesma forma, deve cumprir esses deveres para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Se os dois não querem, não faz. E durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não ter domínio próprio. Bom, aqui não diz nada sobre que tipo de esposa é esse, né? Não fala que tipo de marido ou de mulher é esse, simplesmente está dizendo marido. E o que acontece na cultura da restauração são falácias. O que é isso? Opiniões pessoais que parece que é a Bíblia que está dizendo, né? Então, por exemplo, o deixar ir. Deixar ir não tem na Bíblia falando nessa frase, essa palavra. Praticamente você encontra um versículo que pode, enfim, contribuir com essa afirmação, com esse procedimento do deixar ir. Mas a gente fala tanto, né, que parece que é bíblico. Então, uma das falácias com relação a esse assunto da intimidade é esse. E se você ceder, você é uma idiota, você é uma tola, não sei o quê, porque ele vai te fazer de gato e sapato, papapá. Então, assim, se a gente vai falar o que a gente pensa, a gente pode rasgar a Bíblia, porque eu poderia dar muita opinião aqui, gente. Teria, inclusive, talvez opiniões que seriam parecidas inclusive com o mundo, né? Que nós deveríamos negar, porque a gente precisa se valorizar, porque, enfim, eu poderia estar dizendo aqui um monte de coisa. Mas o que a palavra diz é que nós não temos autoridade sobre o nosso próprio corpo. Depois que a gente casa,
A gente perde essa autoridade com relação a isso. E na hora que você quer retomar, não existe essa retomada de autoridade sobre o corpo. Na Bíblia não tem dizendo isso. Então, diante da palavra de Deus, o que eu poderia dizer para vocês? O esposo procura, diante da palavra, você não deve negar, certo? Essa questão de negar ou ceder, você precisa de colocar, na verdade, nem você não tem nem condições de fazer isso, mas você precisa pedir que o Espírito Santo possa sondar o seu coração, né? Davi disse, acho que foi Davi que falou, né, no Salmo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, né? O Senhor conhece nosso coração muito mais do que nós, porque a gente tem uma forte tendência a nos achar demais. A gente se acha vítima demais, nós nos achamos bem demais, a gente tem muito conhecimento, né? A gente entra nesse processo, a gente começa a comer coisas sobre restauração, sobre Jesus, inclusive, e a gente acha que porque tem o conhecimento, a gente tá show, tá valendo. Mas o problema é porque o conhecimento, para ele se transformar em ação, em transformação, leva um tempo, gente, sabe? Então, não fiquem expressando as coisas que vocês aprendem. Expressem aquilo que vocês são ou estão no momento, sabe? Então, eu tô falando isso por quê? Porque o Senhor é o melhor para fazer essa triagem no nosso coração, né? Sonda-me, ó Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Prova-me. Então, assim, diante da prova, nós saberemos onde estão os nossos pensamentos. E eu vou falar algo para vocês. Quando entra essa questão na vida de vocês, a última coisa que vocês pensam é em Deus. Vocês pensam na restauração do casamento, se ceder ou negar vai melhorar ou vai atrapalhar a própria restauração. Vocês pensam em si mesmas, né? Por causa realmente é complicado lidar com isso, porque a questão do sexo para a mulher é algo muito profundo, não é só o físico, entra o emocional, né? A gente se envolve muito mais, então realmente é complicado. Mas o que eu queria convidar vocês a fazerem é, diante da situação, ajam de acordo com o que Deus mandou vocês fazerem, sabe? Não de acordo com aquilo que você acha que é melhor, naquilo que dizem para você que é melhor. E tem dúvida, vá à palavra para você tirar essa dúvida. Se você está em dúvida se você deve negar ou ceder, peça para o Espírito Santo te dizer diante da tua situação, porque o teu marido é único. A gente pode estar lidando aqui com vários tipos de homens que são extremamente prostitutos, homens que são já mais saudosos, que vão buscar a mulher porque realmente tem saudade. Então a gente está lidando com muitas situações diferentes. E diante dessas situações diferentes, eu não posso generalizar para vocês o que fazer, a não ser diante da palavra. Diante da palavra, ninguém deve ceder. E quando você parar para pensar, pede para que o Senhor sonde para que tua decisão não seja de acordo com o teu pecado. Porque você vai querer jogar nessa situação o teu egoísmo, né? Você vai, eu vou ceder ou eu vou negar de acordo com aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu acho que é melhor, que eu acho que vai gerar, né? De acordo com a tua manipulação, aí eu não vou fazer, porque aí ele vai ter saudade de mim e aí ele vai voltar. Ou então eu vou fazer, porque aí ele vai lembrar como eu sou boa, como nós éramos bons juntos, e aí ele vai voltar. As duas coisas, para mim, elas são extremamente nocivas, tá? Por quê? Porque você está usando aquilo que Deus te deu para ser bênção. E você está usando de forma egoísta e de forma manipuladora, achando que você pode ter o controle na sua mão. E nem isso você tem, tá bom? Então, tem dúvida? Pede para o Senhor te direcionar. Pede para que o Senhor te diga diante da tua situação. Pergunta para ninguém, não. Ora, jejua por isso, porque se o Senhor vê que o teu coração realmente está contrito diante dele, ele vai te dizer, ou no teu pé do ouvido, ou ele vai te apontar o caminho de alguma maneira. E quando o Espírito Santo te apontar o caminho, aí você segue, porque aí você não vai errar.
E só para finalizar, eu queria ler para vocês Provérbios 31, de 10 a 12. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela. Nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, que fazer o bem ao seu esposo seja o norte para a tua decisão diante do Senhor. Fiquem com Deus.